Nós estamos aqui com o Rodrigo Tiúba, gerente do Centro Público Estadual de Economia Solidária. Nós somos alunos do curso de Gestão Pública, da professora Carla, e vamos fazer uma pequena entrevista sobre a economia solidária e a macroeconomia. Nos fale sobre a diferença entre a economia solidária e a economia tradicional capitalista. Eu vou dar um exemplo, talvez para ficar mais prático nesse entendimento. Aqui próximo da nossa realidade, em Pernambuco, nós temos a usina Catende. E a usina Catende, em um determinado momento, né, da sua existência, os donos viraram para os funcionários e disseram: olha, falimos, não temos como pagar vocês, tchau, e acabou. E aí eles resistem e falam: não, a única coisa que a gente sabe fazer da vida é isso aqui, o pessoal foi embora, deixou aqui o prejuízo e não pagou a gente, nós vamos tocar esse negócio. E eles tocaram o negócio. Então hoje é aquilo, um negócio que foi dito que estava dando prejuízo, que faliu, né, passou a dar lucro, enfim, e ser dividido de forma igualitária, conforme o trabalho de cada um que estava ali naquela ação, naquela labuta, e fazendo a coisa acontecer, né? Então a economia solidária é muito isso, é esse conjunto de ações, como o próprio nome diz, né, solidário, enfim, do pegar nas mãos e fazer acontecer sem ter alguém te explorando a mão de obra, né? Rodrigo, quais são as suas atribuições e demandas lá no Centro Público Estadual de Economia Solidária? O Centro Público Estadual de Economia Solidária, ele é um espaço coletivo e autogestionado que é voltado para escoar a produção, né, de pelo menos 4 segmentos que a Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária acompanha aqui no estado da Paraíba, que é finança solidária, resíduos sólidos, agricultura familiar de base agroecológica e artesanato. A questão do desemprego, né, que no caso da macroeconomia sempre tem esse índice, né, de medir a questão de redução de desemprego no país e tal. Na questão da economia solidária, qual é o impacto na redução do desemprego? Na lógica de mensurar a questão do emprego, nós não utilizamos a lógica do que é utilizado pela economia para mensurar aquela geração de emprego, enfim. Apesar do que a economia solidária, ela é uma política pública, né, de geração de trabalho e renda. Talvez os próprios índices, né, enfim, talvez eles busquem ali, consigam pegar o que a economia solidária consegue gerar de imposto de trabalho formal, né? Mas um grande ponto, que talvez seja inclusive um pouco do calcanhar de Aquiles da economia solidária, é que existem muitos grupos ainda na informalidade. O trabalhador, ele realmente, a economia solidária seria só um escape, vamos dizer, para ele, ou se realmente ele pode manter a sua vida ali dentro da economia solidária e manter um emprego para sustentar ele, a família e, consequentemente, seus filhos também chegar a se tornarem também participantes da economia solidária. Mas eu gosto muito de uma experiência que nós temos em São Sebastião do Lagoa de Roça, de uma cooperativa chamada Copap. Talvez algo próximo a 200 cooperados. E eles hoje têm ovos Carrefour, não sei se no Extra. O nome da marca que eles usam é Sou Caipira. Sou Caipira. E aí você chega lá, você percebe que funciona. Caminhões, etc. Enfim. É só os trabalhadores que gerenciam aquele. Que gerenciam aquela ação. É uma cooperativa do que a gente costuma dizer que é uma experiência exitosa, né? Então é uma cooperativa que eles vendem ovos, vendem frango, tanto para o mercado privado, quanto também para o que a gente chama das compras públicas, né? Eles vendem para o PENAI, etc., enfim, para as escolas, para hospitais, enfim. Então é uma experiência, eu conheci essa experiência em 2016. Hoje, em 2023, é uma experiência que ela se mantém, inclusive, mesmo que com o corte que eu falei, né, que eu mencionei, que o corte nacional
de investimento na política pública de economia solidária, e é uma das experiências mais exitosas que nós temos aqui no estado. Então ela é possível. Mondragón na Espanha, né? A experiência, quem puder depois dar uma pesquisada em Mondragón também é outra experiência. O Banco Palmas é uma outra experiência, né? Sobre a questão dos bancos comunitários, né? Por exemplo, o banco tradicional ele seguia pela taxa Selic. No caso da economia solidária, como é que funcionaria essa questão de taxa de juros, né? A questão do empréstimo, financiamento, como é que funciona? O banco comunitário ele não deixa de sofrer talvez a influência do que acontece com o real, né? Em termos de inflação, etc. Por quê? Porque na história do câmbio é 1 para 1. Então, vou usar um exemplo aqui muito próximo mesmo da gente, que é a comunidade de São Rafael. Na comunidade de São Rafael nós temos o Banco Comunitário Jardim Botânico, que tem a orquídea, que é a moeda social. R$1, né, e uma orquídea, eles estão equiparados ali, né, no mesmo câmbio. Eu chego lá com R$1 e faço o câmbio por uma orquídea. Então não tem, por exemplo, como acontece, né, com dólar, que sobe, desce, a especulação, né, e tal. Mas obviamente que disso, o aluguel ficou mais caro. Obviamente que o aluguel na São Rafael vai ficar mais caro, o pão vai ficar mais caro. Nos juros, não. Né? No empréstimo, não. Porque o banco comunitário não funciona como um banco tradicional. O banco comunitário, quando você vai pegar emprestado em moeda social, você não paga juros. O banco comunitário, a gente chama de banco comunitário, mas ele é, de uma certa forma, uma agência de desenvolvimento territorial. Muitas das vezes não existe território pobre, ele é empobrecido. Como é que 75% mais ou menos da população que trabalha na São Rafael possui renda, mas é um local empobrecido? Essa poupança local é gasta em outros locais, né? Como acontece nas cidades também. Tem muita cidade pequena que as pessoas vão gastar em outras cidades maiores, né? Aqui, por exemplo, muita gente vai gastar em outros bairros. A moeda social, ela estimula que o dinheiro seja gasto apenas ali. Então você vai represar aquele dinheiro vai ficar circulando localmente. É uma lógica muito semelhante com o que acontece com a questão do Bolsa Família, né? Gostaria que você deixasse suas considerações finais. Esse modelo é literalmente predatório, porque realmente aos trabalhadores e às trabalhadoras realmente fica ali o arroxo mesmo, né, do que esses estragos terminam acontecendo, e aí das mais diversas formas, né, porque quando a gente pensa, a gente acha que ele está falando só de chão de fábrica, né, de carteira assinada, enfim, mas não, ela realmente ela é muito mais ampla, né? Então quando a gente fala, por exemplo, quando a gente pensa hoje na reforma da Previdência, a reforma da Previdência, o capitalismo ele está ali, né? Aí você vê, por exemplo, os juízes, os desembargadores, enfim, e outras camadas mais da sociedade, você vai lá e o camarada ele se aposenta com o mesmo salário, com menos tempo, né? E a gente está vendo, por exemplo, como é que um trabalhador rural, né, você imagina num sol desse, numa lua dessa, trabalhador rural com menos acesso inclusive à saúde e enfim, e outras questões mais de saúde importantes, né? No nosso dia a dia, saneamento básico, né, e etc. E simplesmente esse trabalhador ele vai ficar ali mais, sei lá, 5, mais 10 anos, né, para poder conseguir fazer com que algumas pessoas mantenham esses privilégios, né? Então, como é que a gente tem hoje mais da metade, um pouco mais da metade do orçamento da União para pagar juros, né, da dívida, e 50% é para o restante, né, menos de 50%, às vezes a gente tem aí por volta de 46%, 48% ou um pouquinho menos ainda, para tudo, né? E aí desse tudo, quando você vai ver 2% para educação, né, 3%, sei lá, para a segurança pública, creio eu que a economia solidária ela mexeria com toda essa estrutura, né? Desde já agradeço ao nosso Rodrigo Itiúba. Isso.
gerente do Centro Público Estadual de Economia Estadual de Solidária. Economia Solidária.